As equipes brasileiras, quando vão enfrentar o Flamengo no Maracanã, elas já entram intimidadas. Elas já entram assustadas e no inconsciente aqui pensando assim, daqui a pouco a gente vai levar um gol. Foi 2-0 assim porque o Flamengo quis. Se o Flamengo quisesse, vou fazer 4-0, teria feito 4-0 ontem. A gente tacou o Maestro Júnior na transmissão da Globo. Isso ficou claro até no segundo gol. Sempre tinha um toque pra trás do Flamengo. E era proposital, que era pra chamar esse Grêmio. Vem, Grêmio! Aí o Grêmio ia. Opa! Aí nas costas, aquela avenida. O Grêmio do Flamengo. Então, assim, o Flamengo aproveitou a fragilidade do Grêmio e, cara, jogou como se estivesse em casa, assim, né? O Grêmio não foi páreo pro Flamengo ontem. Ô, Rizek, eu falei naquela arte, e essa arte aqui comprova de novo uma discussão que está acontecendo e no jogo que tu assistiu foi colocado em pauta, que é o número de estrangeiros, né? O alto número de estrangeiros. Nessa imagem também. No Grêmio ali, 1 brasileiro e 3 estrangeiros, e no Flamengo, 1 brasileiro e 3 estrangeiros. Mas, enfim, o Flamengo e Grêmio hoje estão em prateleiras diferentes. Não vamos falar de clube, de história, porque isso não tem nada a ver, mas em termos de... Presente. De jogo... Nos últimos 18 jogos, o Grêmio tem só 3 vitórias contra o Flamengo. De jogo, de elenco, de organização tática e de desempenho. Tudo. O Flamengo, ele está muito acima do Grêmio. O Grêmio, no começo do ano, eu fiz alguns jogos do Gauchão, mas, como o Lino falou sobre o Palmeiras, de início, era o início. Me causou uma impressão muito boa. Muita intensidade, um time compacto, organizado, mas foi foi fogo de palha. Não conseguiu se manter e agora está o oposto daquele time. Jogadores tecnicamente muito abaixo. O Pavão era um que eu sempre acreditava, era um cara que eu joguei contra ele no Boca em 2018, mas a carreira dele, em vez de continuar uma progressão de crescimento, ela desceu. E tu vê que ele quer, que ele se esforça, mas tecnicamente ele não consegue entregar. O Quinteiros, na minha opinião, também usando peças que podem não ser grandes peças, mas em funções que tiram ainda mais rendimento, né? Então, assim, o Grêmio hoje está num momento muito difícil. Como o Lino falou, tem um adversário difícil, chato, no meio de semana. E aí tem a prova de fogo no final de semana, que é o Grenal. Ontem foi assustador ver o Grêmio. Não tem sido algo sedutor ver o Grêmio, mas me parece que ontem chegou ao auge. Pela pouca competitividade. Eu fico com a impressão, quando a câmera pegava o Gustavo Quinteiros à beira do campo, a impressão que ele me causava era de perplexidade do que estava vendo. É claro que se ele não é um técnico que esteja satisfeito com o que ele vê em campo. Agora, há uma dificuldade dele convencer os seus jogadores sobre o que ele quer fazer e é uma outra dificuldade dos jogadores acreditarem no que ele está dizendo. E um Flamengo mordido, porque vinha de um resultado desastroso no meio da semana, com uma necessidade de dar a volta por cima, uma vontade, uma fome. Mas um adversário, eu acho que causou muita espécie no jogo de quarta-feira, porque a maioria dos jogos dos adversários que o Flamengo enfrenta no Maracanã, a maioria não tem a postura que o Deportivo Córdoba teve. A maioria não joga como o Deportivo Córdoba, principalmente as equipes brasileiras. As equipes brasileiras, quando vão enfrentar o Flamengo no Maracanã, elas já entram intimidadas. Elas já entram acuadas. Elas já entram assustadas e no inconsciente aqui pensando assim, daqui a pouco a gente vai levar um gol. O Deportivo Córdoba não atuou desse jeito. E o Grêmio ontem, a facilidade, e lendo a entrevista do Felipe Luiz, eu li hoje no GE. Globo, ele não diz isso de uma forma muito explícita, mas ele se surpreendeu com a facilidade que o Flamengo teve no início do jogo. E quem viu a partida era incrível, porque o Flamengo saía tocando diante do olhar passivo, aquela marcação passiva. E assim, o Grêmio é um clube de características históricas marcantes. E essa passividade na marcação não combina com a história do Grêmio. Não combina. É raro. O Grêmio já teve times péssimos, times ótimos, mas assim, times que sempre combateram né? Sim. E esse Grêmio que ficou assistindo, dando espaço. Era um espectador privilegiado porque estava em campo vendo o Flamengo jogar. Não, e tem a ver com ideia mesmo, né? Que ideia maluca é essa de querer marcar o Flamengo com Cristaldo, Edenilson, Pavon lá na frente? Jogadores que até são bons, mas
O time do Flamengo tem facilidade para costurar, para sair de pressão. E não são jogadores que exerçam tanta pressão assim, ou que pelo menos tenham velocidade para acompanhar, pressionar. O time do Flamengo escapa. E aí você toma um gol cedo. Tenta manter pressão, tenta manter intensidade no jogo. Você vai jogar o Flamengo? Não jogou o Grêmio. Como destacou o Maestro Júnior na transmissão da Globo, isso ficou claro até no segundo gol, sempre tinha um toque para trás do Flamengo. E era proposital, que era para chamar esse Grêmio. Vem, Grêmio! Aí o Grêmio ia. Opa! Aí nas costas, aquela avenida. Eu vou rodar os 2 gols desde o começo, porque eu acho que são 2 gols muito bonitos. Né? Diferentes, mas 2 gols muito bonitos do Arrascaeta. Tá aqui o primeiro. Os 2 vão concorrer a gol da rodada. Ó, a bola vai sair do Rossi. O Flamengo usa muito o Rossi para isso. Muito, o Rossi né? pisa que nem futsal. Pisa, fica chamando. Olha lá, o Grêmio tá todo lá no campo de ataque. Todo lá. Time inteiro do Grêmio. Time inteiro do Grêmio. Aí quando você abre o olho, o Flamengo tá lá te jantando. Ó. Michael, o erro de marcação, a Arrascaeta muito feliz, dribla o goleiro, 1-0. 1-0. Olha como tem campo, né? Olha o espaço. Olha como tem campo. Sim. O time inteiro tava no ataque, né? O time inteiro no ataque. Baita gol, pra mim, né? Baita gol, pelo menos. É muito fácil. Muito fácil. Foi um jogo que o Flamengo não teve, enquanto a bola rolou, nenhuma dificuldade. Nenhuma. E aí o segundo, que vai ter esse toquinho para trás, numa jogada muito bonita. Né? Acho que o segundo é mais bonito até do que o primeiro. Eu também acho. O segundo é mais bonito do que o primeiro. Né? Olha lá, o Flamengo vai recuando, toca pro Rossi, vai chamando o Grêmio, fica lá atrás. Vem, Grêmio, vem, Grêmio. Não, e o Grêmio vinha, mas por vir, porque a saída era... Claro, o Grêmio tinha que ir, né? Porque tava perdendo. A pior coisa que tem é tu ter que marcar pressão a meia boca. Pois é. 1 ou 2 na dúvida, aí... Você tá na rodinha o tempo todo. Cara, parece um gol de adulto contra criança, né? As crianças ingênuas, o adulto fica chamando, vem, aí as crianças vão. Eu não sei. O adulto vai lá, eu jogo muito com criança hoje em dia, né? Parece gol de adulto contra criança. Sinceramente, André, eu não sei o que a diretoria do Grêmio está pensando, mas o que eu imagino é o seguinte, a diretoria do Grêmio, no mínimo, ela tem que chamar o Gustavo Quinteiro para uma conversa e dizer assim, olha, a coisa não estou aqui dizendo que tem que demitir, nada disso, não é o meu papel. Eu estou só dizendo o seguinte, você tem que chamar, não é para... Eu acho que estava mordido, porque, assim, o Felipe Luiz certamente ficou 2 noites, pelo menos, sem dormir, depois da derrota de quarta-feira. Ele sente a derrota e o passou isso para o time teve a necessidade de dar uma resposta e ela veio. Né? Vamos mostrar o Felipe Luiz falando depois do abismo, da aula, use o termo que quiser, mas foi 2-0, assim, porque o Flamengo quis. Se o Flamengo quisesse, vou fazer 4-0, teria feito 4-0 ontem. E, cara, minha solidariedade é o Rossi, porque, assim, eu demorei a entender a qualidade do Rossi. A bola vai tão pouco no gol do Flamengo, ele aparece pouco. Agora, quando aparece, ele está concentrado, ele fez uma defesa no fim do jogo, dificílima, e ele participa muito da saída de bola, cara. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!